Bom dia, hoje, terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025, estamos aqui com mais uma reflexão bíblica com a série O Mundo Espiritual no canal A Palavra, a Luz da Verdade, para que Deus nos use para entendermos essa área tão misteriosa e tão terrível, que é a área espiritual dos ataques dos espíritos malignos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, te suplicamos, meu Deus, que a graça do Senhor desça sobre nós, para que o Senhor venha nos iluminar sobre este assunto, para a gente sobressair usando o teu poder e a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É uma série muito diferente, que ela se trata de uma guerra espiritual e constante, que algumas pessoas podem até passar por desapercebido, não entender isso, porque é um assunto espiritual e a palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, temos que pedir o entendimento a Deus para entender essas coisas espirituais. Então, vamos começando com o texto básico de todas as meditações. Vai ser Efésios 6, versículo 12, que vamos ler agora, que diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, lugares invisíveis que estão nuas aos nossos olhos, mas de forma espiritual, quando você está em Cristo e nos lugares celestiais, como está escrito na palavra de Deus, em Pedro, que Deus nos colocou nas regiões celestiais em Cristo. Então, a pessoa passa a entender melhor o que é essa guerra espiritual. Nós vamos começar com o tema que criamos para essa meditação: espíritos e suas atuações sorrateiras. Espíritos, aqui se refere aqui aos espíritos malignos, os demônios, atuações de pensamentos e de pretensões malignas que guerreiam contra a mente. Nós vamos aqui citar uma meditação que nós a fizemos, que diz assim: Satanás já tem noção que está chegando o fim de todas as coisas. Por isso ele e os seus demônios fazem de tudo para levar o homem a errar contra Deus. Então, a arma que o mal, os demônios e Satanás faz para as pessoas não acertar com o caminho de Deus e ficar na mão dos espíritos malignos, atuando em suas mentes, em suas vidas, é fazer de tudo para a pessoa errar, pecar, não crer em Deus, fazer aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus, que faz o homem sair da presença de Deus. É isso que o diabo e os demônios fazem. Outro ponto aqui de reflexão. E o diabo investe com forças naquilo que
conseguirá seduzir o homem ao pecado, para depois dominar sua mente e o conduzir ao inferno. Então o diabo ele faz de tudo, com força, investe de todas as maneiras que ele puder para aprisionar aquela pessoa, a alma, ao pecado. Se ele sabe que você gosta muito de bebida, ele vai investir nisso. Se ele sabe que você gosta de se prostituir, ele vai investir nisso, colocar mulheres no seu caminho. Se ele sabe que você gosta muito, é viciado em redes sociais, ele vai fazer isso. Se você gosta de mentir, ele vai lhe escravizar nisso. Ele sabe os nossos pontos fracos. Então a palavra de Deus dá um alerta com respeito a esses ataques. 1 Pedro, epístola do apóstolo Pedro, primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: sede sóbrios, sóbrios é estar atento, vigilante, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo ele fica só nos arrodeando, estudando como fazer para enlaçar a nós em determinados tipos de fraquezas que nós temos, para ele investir e ali fazer a pessoa cair em pecado e depois ele fazer o quê? Que a palavra de Deus diz aqui, que acabamos de ler, tragar, ou seja, tirar a sua vida, a alma da pessoa e a conduzi-la para o inferno. Então é uma necessidade vital, muito importante de nós ter isso em mente, que o diabo vai fazer de tudo, investir daqueles pontos fracos para tentar nos enlaçar e depois tragar nossa alma e o conduzir para o inferno. Então temos que vigiar muito, ficar sempre atento. Agora vamos para algo muito interessante. Vamos falar de 3 pontos dos quais o diabo pode enlaçar pessoas. Primeiro ponto, as drogas e vícios. Já temos falado, bebidas. Então, ele vai atacar a pessoa naquilo que aquela pessoa é escravo, aquela pessoa almeja, se apresenta muito a isso. Vem um amigo com a bebida e a pessoa que é inclinado para isso vai dizer, aquele amigo ou aquela bebida: estou aqui, sou seu servo. Como nós temos falado, aquilo é quem apresentares por servo desse, aquilo será senhor da vida da pessoa. Está escrito em Romanos 6,16. Então temos que ter cuidado com aquilo que atrai a nós, para fugirmos disso, senão o mal enlaça nós. Segundo ponto, espírito do engano. Há um cuidado muito, mas é muito sério. Ter cuidado com o espírito do engano. O que é espírito do engano? O espírito do engano é o espírito enganador, que faz você ter uma sensação que está bem, que aquilo é a verdade, que aquilo está tudo certo, e ali por trás há uma mentira, há um engano, e a pessoa só tem sensações de bem-estar e que está certo, mas está sendo iludido e enganado. Olha só o que diz a palavra antes de lermos a palavra de Deus. Vamos ler essa reflexão que fizemos. Ensinos errôneos que vão contra a verdade de Deus, as pessoas não se voltam para as verdades de Deus e não entendem que por trás disso há um espírito atuante do mal, que é o espírito enganador. É muito sério. Tem coisas que por trás daquilo que se fala, do que se ensina, do que se vive, daquele tipo de sentimento, às vezes pensa que é de Deus e pensa que é da verdade, e às vezes por trás daquilo
ao espírito do engano. Aí tem que discernir, ter o discernimento. Se você vir que é do bem, que é da verdade, aí é do Espírito de Deus. Mas se você vir que é só sentimento, sentimentalismo, emoções, sensações, e que não bate com a palavra de Deus, o que está acontecendo ou se ensinando, então é do espírito enganador. Olha só o que diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É muito sério. Tem que pedir a Deus discernimento do que você está sentindo, daquilo que você está passando e se há verdade nisso. É muito sério. Vamos para o último ponto e depois vamos concluir. Terceiro ponto, a obscuridade ao domínio do homem. A obscuridade ao domínio do homem. Esse ponto é muito relevante, é muito sério, tem que ficar atento. Medite bem nisso que vai ser falado agora. O espírito-chefe das trevas tem dominado muitas pessoas por meio das redes sociais. O diabo tem dominado muitas pessoas de várias classes, de várias idades e de vários clérigos religiosos, de todo tipo de pessoas existentes na face da terra, através das redes sociais e outros tipos de atrações. Algumas pessoas podem até dizer, isso não é nada demais, não, eu estou só vendo, trabalhando, pesquisando aqui, mas abre aquela janela do lado e mostra coisas indecentes, coisas que atraem para o pecado. E aí? Vamos ler uma passagem bíblica e depois falar mais algo sobre isso. Olha só, sobre isso, sobre redes sociais e espíritos da maneira que o diabo usa para induzir as pessoas. Nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque não ignoramos os seus ardis. O que se chama ardis? Ardis é uma atuação astuciosa. O diabo é uma das características do diabo. Ser astuto, arquiteto, planejador de intentos malignos. E muitas pessoas às vezes ignoram. Ah, isso não é nada demais. Ah, isso não vai me prejudicar. A palavra de Deus também aqui no livro de Coríntios diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, porque elas não vão edificar. As que não convêm é porque não vão edificar. Então, abra o olho, toma cuidado, porque o que há de pessoas caindo em pecado por causa de redes sociais são muitas. Mas vamos continuar aqui para passar uma, eu diria revelação, mas é algo mais que revelação, é algo íntimo, é algo particular do pequeno servo de Deus com o grande Deus, que toda honra é tributada a ele. Olha só, o significado de www, isso é em inglês. Em inglês, que nós fizemos o curso de informática, um dos W, e fizemos o curso básico de inglês, o W tem uma palavra que se chama Word, que o significado em português é mundo. Vou repetir. W, um dos W que tem em site, tem uma delas que se fala o nome Word, significa Word. Word significa mundo. Aí olha só, o significado Word, ou seja, o mundo pecaminoso, se eu e você
não tiver cuidado, pode entrar dentro de você, na sua própria casa, por meio de acesso a coisas que conduzem ao erro. Preste atenção agora. Aqui vamos se pronunciar de algo vivido. Entre a intimidade, por misericórdia, entre Deus e um servo. Certo momento da vida, um servo, que estou falando de forma parábola, para não engrandecer, não exaltar o nome do servo. Esse servo estava em um local, aqui na cidade que ele mora, num lugar meio que deserto. E esse servo falou: Senhor Deus, qual tem sido as astúcias, os planos, os projetos do inferno pela pessoa de Satanás, que tem mais derrubado pessoas e até mesmo pessoas que é cristão, pessoas tanto que não servem a ti como aqueles que servem. Aí o Espírito Santo fala suavemente aos ouvidos da mente desse servo. A internet por meios de redes sociais. E não tem sido assim? Isso. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, pela tua graça e bondade, tu tens, Senhor, avisado, ensinado a cada um de nós sobre os perigos espirituais que o inferno pode enlaçar a nossa alma com algum tipo de pecado e levar a nossa alma para o inferno. Tenha misericórdia de nós, desperta e dá-nos entendimento, temor para vigiar e fugir das coisas que nos afastam de ti. Em nome de Jesus, amém. Ótima terça-feira, Deus abençoe. E nosso conselho é vigiar, se afaste daquilo que te afasta de Deus. Fuja disso. Deus abençoe. Amém.